E aí agora, ó, então, parágrafo 4º da Sagrada Escritura, página 139. Onde se acham as verdades que Deus revelou? As verdades que Deus revelou se acham na Sagrada Escritura e na tradição. Que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção dos livros escritos pelos profetas e pelos hagiógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebidos pela Igreja como inspirados. São os livros inspirados por Deus. Em quantas partes se divide a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura se divide em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Que contém o Antigo Testamento? O Antigo Testamento contém os livros inspirados, escritos antes da vinda de Jesus. Que contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém os livros inspirados, escritos depois da vinda de Jesus. Que nome se dá comumente à Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura se dá comumente o nome de Bíblia Sagrada, é por ser sagrada que não pode ser mudada. E a gente sabe que, infelizmente, as versões, muitas dessas versões estão aí, existem assim mudanças pequenas ou grandes, gigantescas, e não podia ter mudança nenhuma. Não se pode mudar as Sagradas Escrituras. Pobre daquele que faz isso, é inferno na certa. O próprio São João diz que é proibido mudar qualquer palavra, nem precisava falar também, porque são as palavras inspiradas pelo Espírito Santo por Deus e a pessoa vai mudar, né? Então nós temos que estar lá com a Bíblia do século IV, que é justamente a Vulgata de São Jerônimo. Professor, eu não entendo nada de latim. Eu também não, são dois, né? Eu escrito em latim, eu não entendo nada de latim. Então, como a gente não entende nada de latim, pela graça de Deus, o Padre Antônio Figueiredo fez uma tradução brilhante, primorosa, no século XVIII, a primeira tradução da Bíblia para o português, da Vulgata para o português. E a Vulgata, ela foi, inclusive, aprovada pelo Concílio de Trento. Não adianta o pessoal falar mal aí. Tem gente que fica, até gente que banca tradicionalista, vai na missa em latim, se acha melhor. Tem um pessoal aí que critica a Vulgata, né? Mas não pode criticar não, porque é o seguinte, foi aprovado pelo Concílio de Trento. E a Bíblia do século XVIII, ela está exatamente em cima da versão, né, justamente da Bíblia do século IV, lá de São Jerônimo. É perfeitinho, é assim trazido pelo português. Perfeitamente inteligível, inclusive. Claro, depois que passa pela professora Milene aqui, que ela faz aquela revisão da ortografia, de erros de tipografia, porque na verdade essa Bíblia foi impressa na Inglaterra. Eu desconfio que a pessoa não manjava tanto português quanto precisava, né? Tem uns forinhas ali, mas aí a professora faz essa correção, por isso que é demorado também, né? Às vezes tem palavra que na impressão ficou assim, faltando letra, daí não dá para saber o que é, tem que buscar no latim, na Vulgata e tal. Então é um trabalho primoroso, demorado, por isso que demora tanto para sair um livro novo, mas nós já estamos aí com o Novo Testamento completo lá na loja Sagrada Face, né, versão para estudo, e também temos, que é completo, 400 páginas, temos todos os livros, e nós temos também o livro dos Salmos já. Então, que aí você estudar o livro do Salmo e pegar os Salmos que você conhecia, você fala, eu não conhecia os Salmos, é muito diferente. Nós estamos estudando aqui todo dia. Aqui só tem da Bíblia, todas as passagens que tem das Escrituras aqui é só da Bíblia do século XVIII, só. O que quer dizer a palavra Bíblia? A palavra Bíblia quer dizer coleção dos livros santos. O livro por excelência, o livro dos livros, o livro inspirado por Deus, que não é um livro só, são 74, 73, eu nunca lembro exatamente, mas é mais de 70. Por que a Sagrada Escritura é chamada livro por excelência? A Sagrada Escritura é chamada livro por excelência por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou. Aqui está escrito autor com A maiúsculo, porque foi o próprio Deus. Não pode haver erro na Sagrada Escritura? Na Sagrada Escritura não pode haver erro algum, porque sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isso não obsta a que nas cópias e traduções da mesma Sagrada Escritura se tenha dado algum engano ou dos copistas ou dos tradutores. Está sendo bonzinho, está falando de engano. Se fosse hoje em dia, falar adulteração, mudaram propositalmente para a pessoa não entender o que Jesus falou, né? Então, está sendo bonzinho. Naquela época, esse livro aqui é de 100 anos atrás, né? Então, mais de 100 anos já. Então, naquela época, a pessoa se enganava, né? Agora, hoje em dia, eles mudam mesmo, né? Não obstante, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que diz respeito à fé ou à moral. E aí precisa ter muito cuidado nessa hora, porque, é assim, o Vaticano não entende nada de português, né? Então, tem uma história do missal.
Aí eu faço parênteses, mas é que é necessário para explicar. Tem uma história do missal que todo mundo aí, a gente também conhece, porque a gente ia na missa, chamada Missa Nova, né? A gente ia na missa, está usando esse missal ainda lá, do Paulo VI para cá. E tem uma história do padre que conseguiu a aprovação desse missal. Ele levou esse missal, que todo mundo reza por enquanto até hoje, que está sendo mudado, mas ele levou a versão desse missal no Vaticano e não foi aprovado. Não foi aprovado. Porque não estava de acordo com a missa em latim. Estava um monte de erro na tradução. Um monte de coisa mudada, que não podia. Né? Aí esse padre, a gente sabe dessa história, não é fofoca, é que ele contava essa história rindo até o fim da vida. Já morreu, mas ele contava em palestras isso rindo como se fosse uma piada, como se fosse, nossa, que engraçado, né? Então, esse padre, quando lá, o responsável lá por esse setor lá no Vaticano saiu de férias, entrou outro no lugar, ele deu uma de songo-mongo, de sonso, pegou o mesmo missal, levou lá e aí foi aprovado. Quando o oficial estava de férias, e aí mandaram imprimir e não tinha mais o que o Papa fazer naquela época, porque agora já está impresso, está vendendo já, não tem como recolher. Então, na verdade, é por isso que se você assistir uma missa do Santo Padre e o Papa Bento XVI celebrando, e se você colocar lá no YouTube, lá embaixo tem uma engrenagem, você consegue programar ali legenda. Você vai ver como a Amada Sofia já viu que é completamente diferente a missa nova, chamada missa nova, né? Porque não é a missa em latim, é essa missa que eles mudaram um monte de coisa, mas do Vaticano II para cá, é completamente diferente a missa que Bento XVI celebrava do que a missa que a gente conhece aqui no Brasil. Não pode, a missa tem que ser a mesma no mundo inteiro. Era para ser a mesma, por isso a igreja é una, né? Santa, católica, apostólica. Então é assim, é una, é uma só. Em todo lugar que você entrar pode mudar a língua, mas a missa tem que ser igual. Só que não, né? Não é. É bem diferente. Então, vale a pena, assim, a gente até assistir uma missa do Papa Bento XVI, botar uma legenda lá no YouTube para você ver, você que ainda lembra da missa que você ia até 4 anos atrás, você ver, né, a diferença que dá da outra missa. E depois pegar o seu missal e dar uma boa lida no seu missal em latim e português para você ver como dá mais diferença ainda. E quando vier o nosso missal aqui de 1947, que depois de terminar a liturgia das horas, graças de Deus, eu vou fazer o missal. Eu tinha começado já, mas fui obrigado a parar, porque nós estamos fazendo agora a liturgia das horas. Quando vier o novo missal, que é baseado no de 1947, aí você vai ver mais diferença na tradução ainda. Você vai, nossa, é muito mais espiritual do que o que a gente tem agora na mão. Beleza mesmo. Só que o latim é o mesmo, mudou a tradução. No caso da missa chamada tridentina. E no caso dessa outra missa chamada Missa Nova, que a gente conhece, essa daí foi mudada então foi adulterado. Agora, adulteraram a Sagrada Escritura, não vão adulterar o missal, isso aí é café pequeno. Depois que muda a Bíblia e não tem medo do inferno, não mais enfim. É necessário a todos os cristãos. Então, só antes, para terminar, deixa eu concluir para vocês. Por isso que nós fomos procurar uma Bíblia. Quando a gente descobriu isso, eu entrei em parafuso há uns anos atrás, porque a gente achava que Bíblia é sagrada, a Bíblia é sagrada. Eu jamais ia imaginar que tinha tanta mudança de uma para outra. Aliás, eu nunca imaginei que tinha mudança, achei que era uma só. Que as pessoas põem uma capa diferente, a editora é diferente, mas a Bíblia é a mesma. Não é. Cada editora tem os tradutores deles, né, que traduzem lá, e nem sempre a pessoa está traduzindo do jeito que é o certo. Ela muitas vezes, sei lá, por erro, por engano, por má intenção, não sei. O fato é, a intenção da pessoa, porque na verdade nem está interessando mais, interessa que não é a Bíblia como deveria ser. Não está sendo a tradução correta. E hoje em dia, quem é que fala latim? Talvez alguns padres, bispos mais velhos. Gente que faz curso, não é a mesma coisa. Lá no século XVIII, o padre Antônio Figueiredo estava imerso num mundo católico que falava latim, que as igrejas todas se falavam em latim. A missa era rezada em latim, então se conhecia. Portanto, é muito mais confiável, né, porque ele estava nessa cultura da língua latina, da língua do latim, é muito mais confiável essa tradução, e é verdade porque a professora Milene sempre está batendo ali as duas traduções com a Vulgata, essa do padre Antônio Figueiredo com a Vulgata, e bate certinho, é muito mais confiável do que pegar uma Bíblia moderna de gente que, sei lá, nunca ouviu latim na vida, ou enfim, latim hoje é uma língua morta, mas lá era uma língua muito viva. Então vale a pena, né, a gente
ter essa Bíblia do século XVIII. Foi isso que o Senhor mostrou para nós, uma Bíblia que fosse fidedigna, porque a gente entra em parafuso. Falei, agora qual Bíblia você vai estudar? Tinha umas 3 aí, acabei dando fim nas 3, porque eu falei, não tem como estudar por isso aqui. Cada um fala uma coisa, você pega 3 Bíblias na mesma passagem da mudança, tiram versículo, coloca versículo a mais que não tinha, muda a palavra, muda o sentido, né? Desesperador. Como é que você estuda desse jeito? Assim, você precisa saber a palavra de Deus. Como é que vai saber se não tem a palavra de Deus? Então, por isso nós estamos aqui resgatando a palavra de Deus aqui. Não é a Bíblia inteira, né? Mas você tem as passagens. Entenda o seguinte, essa coleção que nós estamos lançando, todo mês tem um livro, vai até outubro essa batida nossa aqui, né? Essa maratona. Até outubro. Esses livros, né, da Liturgia das Horas, você tem a Liturgia das Horas, orações, tudo mais, muito bonito, mas você tem uma coisa que está ao mesmo tempo aí que nem sempre você percebe. Está aqui as passagens da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento onde Deus falou conosco. Onde Deus está falando para o homem o que ele tem que fazer, indicando para a humanidade o caminho certo. Então é assim, eu só pego isso, eu não pego a parte política, né, da história do povo hebreu, isso não interessa para nós. O que interessa, nós não somos hebreus, não somos judeus, não interessa. Interessa a ação de Deus na história do povo escolhido. E a ação de Deus, então, o que ele dizia, o que ele fazia e os ensinamentos, os castigos, para que a gente possa, então, aprender e ir mais para frente na fé. Portanto, é isso que nós estamos fazendo, uma escolha, justamente, eu que estou fazendo, né? Eu, o Senhor, o Espírito Santo, Nossa Senhora, o Anjo da Guarda, por isso que eu falo nós estamos, né? Por isso nós estamos escolhendo, então, essa passagem especificamente onde tem a ação de Deus ali. Bom, vamos terminar? É necessária a todos os cristãos a leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos, sendo como são instruídos pela igreja, mas é contudo útil e recomendada a todos. Meu Deus, né? Como a igreja era diferente, né? Antigamente se podia dizer isso, né? Se podia dizer exatamente que não era necessário todo mundo ler, porque afinal das contas a igreja instruía. Agora hoje é mais do que necessário, hoje é totalmente necessário, porque a igreja está nas nossas mãos e nós temos que ser instruídos pela palavra de Deus. Hoje é totalmente necessário, 200.000% necessário. E antigamente não precisava, porque a igreja ensinava as Sagradas Escrituras. Que tempo, que maravilha como era antes, né? Mas o que nós temos é agora, e tantos santos e santas quiseram viver o Apocalipse e não viveram. Tantos quiseram viver, não viveram, nós estamos aqui vivendo, né? Muito bom. Porque pode-se ler qualquer tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem-se ler as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. Olha, o vulgar aqui, obviamente, você já entendeu, né? A linguagem assim, comum, né? Hoje em dia você fala vulgar, quando a gente fala vulgar agora, você já pensa palavrão, né? É óbvio que não é. Então, é questão assim, na língua mãe, né? Na língua aí, no caso, nacional, vou falar assim. Porque só se podem ler as traduções que são aprovadas pela igreja, só se podem ler as traduções da Bíblia aprovadas pela igreja, porque só ela é legítima depositária e guarda da Bíblia. Tem inclusive Bíblias aí, evangélicas, tem pessoal aí espírita, bom, enfim, tem uma coleção aí de versões, né? Mas teria que ser só reconhecida pela igreja. A do padre Antônio Figueiredo é reconhecida pela igreja, então a gente fica com a primeira em português, que está num tempo antes do modernismo, que é iluminismo, comunismo, tá antes de todos esses ismos aí, está lá o padre Antônio Figueiredo levando 10 anos para fazer a tradução dos livros da Bíblia. Tanto que ele lançou livro por livro, ele não lançou um livro só. Depois que foi juntado, né, foi unido num livro só e lançado tudo junto, mas antes ele foi lançando livro por livro. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? Podemos conhecê-lo só por meio da igreja, porque só a igreja é que não pode errar ao interpretá-las. Aí entra o Sagrado Magistério da igreja. Justamente aí que entra isso. Que deveria fazer um cristão se ele fosse oferecido a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou algum emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror por ser proibida pela igreja, e se a tivesse aceitado sem reparar, devia logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. Por favor, não quero essas Bíblias tacando fogo.
Pároco aqui agora sou eu, né? Pároco leigo, não sou padre, não sou e não pretendo ser, o Senhor sabe de tudo, nos chamou como leigos para essa missão, mas pároco, responsável pela paróquia. E não tragam para mim, taca fogo aí. Aumenta mais um pouquinho lá, por favor. Por que proíbe a igreja as Bíblias protestantes? Terminando. A igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou porque, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem causar dano à fé. Por isso a igreja proíbe também as traduções da Sagrada Escritura, já aprovadas por ela, mas reimpressas, sem as explicações que a mesma igreja aprovou. Então, só que lá no tempo do padre Antônio Figueiredo não tinha explicação, isso não era necessário. É por isso que a sua Bíblia do século XVIII não tem explicação. Depois surgiu uma outra versão mais moderna, não sei quando, não sei precisar quando, e essa versão é uma versão até que não é nem com nota de rodapé, ela é meio comentada, né, e tal. Mas aí precisaria estudar quem foi que fez, essa tem aí para baixar na internet, mas teria que ver quem foi que fez, quando foi feita essa explicação, né, essas notas, tudo mais, porque no tempo do padre Antônio Figueiredo do século XVIII isso não era necessário. Né? Aqui está se assim, tentando aprimorar o estudo, tudo mais, mas infelizmente as notas de rodapé que eu conheço, das Bíblias que eu conheço, melhor não ler. E eu vou ser sincero com vocês, a gente tinha um grupo de estudo bíblico em casa, né? Eu, a patroa e as crianças, né? Aquele negócio. E a gente já não lia, porque toda vez que lia da Bíblia que eu tinha, simplesmente distraía completamente a atenção. Então, a intenção de São Pio X, maravilhosa, olha, só tem que louvar realmente a intenção dele. Só que nós estamos já aí com Bíblias no final do século XX, agora estamos no século XXI. Então, o que aqui naquela época era sério, começo do século passado, agora é complicado. Haja teologia da libertação, que naquela época, graças a Deus, não existia, né? Tudo bem.